Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo aos canais aí sociais da Revolução Gráfica. E esse vídeo aqui nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo e eu quero contar com a sua atenção até o final, tá bom? Vamos tratar sobre alguns assuntos aqui relevantes em relação ao mercado gráfico. E o nosso primeiro tema é sobre ainda vale a pena ou vale a pena ingressar no mercado gráfico atualmente, né? Essa é uma pergunta muito frequente que a gente observa no mercado e aí nós vamos trazer alguns insights em relação ao assunto, tá? Então, primeiramente, o que nós precisamos entender em relação ao mercado gráfico? O mercado gráfico ele é um mercado que dificilmente ele está em baixa, né? O mercado gráfico ele constantemente está em alta porque as empresas e às vezes até as pessoas físicas elas têm uma dependência daquilo que o mercado gráfico ele produz, né? Nós sabemos que o mercado gráfico ele não é um mercado ditado por normas de um regime, de um órgão, né, registrador, de um conselho, né? Entretanto, são parâmetros do próprio mercado de empresas, do próprio mercado em si, né? Agora a palavra mercado que eu estou falando de um mercado de uma forma mais abrangente, é normal, é padrão do mercado em si exigir, requerer do mercado gráfico aquilo que o mercado gráfico produz, tá? Então, nós vamos falar sobre algumas questões aqui interessantes nesse vídeo, tá? E aí, talvez você esteja em dúvida sobre isso, né? Eu tenho um talento aí, trabalho aí com design, faço uns freela para mim mesmo, faço uns freela aí para minha mãe, para minha tia, para o meu parente que é dono de empresa, faço uns freela aí para minha igreja, faço uns trabalhos aí de vez em quando aí. Eu queria me lançar no mercado, mas será que o mercado gráfico ele vale a pena? Será que atualmente vale a pena ingressar no mercado gráfico, começar a trabalhar como design, ou construir um negócio próprio, ou procurar uma vaga de emprego na área? Será que ainda vale a pena? Tá? Então, vamos responder algumas perguntas aqui. Primeira coisa que eu gostaria de citar. Primeira coisa, e eu já vou começar com polêmica, tá? Primeira coisa é a realidade controversa do mercado. Douglas, o que diabos é realidade controversa do mercado? Vou explicar já para você. Quando eu digo de realidade controversa, eu estou falando do assunto, né? A nossa temática aqui é sobre você se lançar no mercado como design gráfico. E eu trago uma realidade de mercado que é controversa. Por quê? Porque nós estamos vivenciando a grande invasão, né? Eu não posso mais dizer sobre redes sociais porque é anormal uma pessoa não ter redes sociais. Aliás, você pode estar me assistindo através de uma rede sociais, inclusive já peço você para deixar o seu like aí, né? Você pode estar me assistindo através de alguma mídia social, seja YouTube, seja Instagram, TikTok, enfim, né? Então, essa realidade ela é controversa. Por quê? Porque o mercado gráfico ele tem grandes duas áreas de destaque, tá? E quando eu falo aqui de design gráfico, eu quero submeter aqui a criação de arte como o meu parâmetro base, tá? Então eu tenho basicamente dois profissionais que se destacam, tá? Dois profissionais. Qual é o profissional? O profissional midiático, aquele que faz arte para redes sociais, né? A gente chama ele de design simplesmente, ou de web design, às vezes ele é confundido, né? E o design gráfico, né? Que é aquele camarada que ele faz arte mais voltado para impressos, né? Como esse aqui, por exemplo, mais voltado para impressão, mais voltado para impressão em máquinas gráficas ou impressoras, enfim, de uma forma geral, né? Então, impressão digital, offset, qualquer um que seja, né? Então, esses dois profissionais, eles constantemente eles competem no mercado, constantemente, e via de regra eles são confundidos. Na verdade, na maioria das vezes, o que ocorre é que um profissional que trabalha com redes sociais, dificilmente ele não é um profissional da área do mercado gráfico. Dificilmente, tá? Mas o nosso foco aqui não é deixar de lado um ou outro, ou criar aí uma guerra entre essas duas operações. O nosso foco aqui é falar sobre o mercado gráfico em si de uma forma geral, beleza? Então, as redes sociais elas já fazem parte da vida, do cotidiano do ser humano. Não vou nem dizer do brasileiro, é do ser humano. Não tem como fugir disso, tá? Só que, entretanto, contudo, aí nós temos ainda
o ingresso, né, das inteligências artificiais. E por que eu trago isso aqui como uma realidade controversa? Porque talvez você tenha uma especialização aí para o design gráfico, né? Tem o costume, por exemplo, de ser um diagramador, fechamento de arquivo e trabalhar com essas áreas em si, né? Com essas áreas especificamente. E aí há uma certa controvérsia quando a gente tem a elevação aí das redes sociais e a integração aí. A elevação porque eu digo que mesmo que já está dominado, sempre aumenta, porque sempre há novas mídias, tá bom? Há uma realidade controversa aí, né? Talvez até um mundo meio que paralelo aí, em relação à alta das redes sociais, a introdução das inteligências artificiais, né? E aí você fica nessa coisa, e agora? Está surgindo aí novas redes sociais, novas mídias sociais, tá bombando conteúdo nisso, tá bombando conteúdo daquilo, é tráfego pago para cá, é tráfego pago para lá, é tráfego orgânico, criação de formatos para as redes sociais, stories, feed, reels, e aí fica nessa controvérsia, né? E ainda por cima tem o apoio ali para acrescentar, para fomentar a força aí do mercado digital, a introdução das inteligências artificiais. Talvez essa confusão esteja na sua cabeça. Agora, tem um grande detalhe aqui que é relevante. No começo do vídeo eu falei, agora eu reenfatizo, tá? O mercado gráfico, aquilo que o mercado gráfico produz, há uma dependência. Aquilo que as gráficas, de uma forma geral, grande, pequena, gráfica rápida, aquilo que esse mercado produz, aquilo que as gráficas produzem, o mercado, de uma forma geral, mais abrangente, depende disso. O mercado, ele sempre vai depender disso. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, tá? Vou mostrar aqui o verso aqui, para mostrar o logo do cliente. Vou pegar um exemplo aqui na área da medicina, né? Embora o mercado digital ele está em alta, está em crescente, tem nichos que sempre vão depender, de uma forma ou de outra, daquele impresso, daquele produto, né, que o mercado gráfico produz, né? Igual, por exemplo, aqui eu estou com um receituário na mão, né? E esse receituário aqui, eu vou dizer assim 90%, porque tem hoje software, né, que produz receituário digital, né? Inclusive eu mesmo produzi um. Mas enfim, via de regra, a maioria dos médicos tradicionais e até dos médicos mais moderninhos preferem o receituário impresso pela praticidade que ele tem. Então tá ali conversando com o paciente dele, né, ou que seja um paciente animal, veterinário, enfim, um médico humano, ele precisa... Gente, isso é experiência de mercado, tá? Porque eu já trabalhei na área, tá? O paciente, ele acredita mais quando o médico escreve no papel, no receituário em papel, do que no receituário, mesmo que seja impresso, quando o médico digita ali no computador, por incrível que pareça. Então, por exemplo, eu conheço veterinários que faz a anamnese ali do animal, né, a ficha ali do animal no computador, mas entrega a receita impressa para o cliente. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os mercados, eles têm essa dependência. Eu estou aqui trazendo apenas uma nuance. Apenas uma nuance. A empresa ela vai abrir e ela precisa fazer ali a comunicação visual, placa, precisa fazer ali os cartõezinhos de visita, enfim. Né? Então, se for do ramo alimentício, precisa fazer um cardápio. Então, o que o mercado gráfico produz, o mercado de trabalho, as empresas, os CNPJs, sempre dependem, mesmo que minimamente, daquilo que o mercado gráfico produz. Tá? E fora que o mercado gráfico ele não é um mercado fechado, como eu disse anteriormente aqui. Essa é a razão pela qual eu acredito que essa briga entre se eu produzo para o digital ou se eu produzo para imprimir, eu sou um profissional e outro e eu tenho que ter rixa. Ela não existe aqui. Não nesse embate. Não nesse conteúdo que eu trago aqui. Por quê? Porque um profissional não necessariamente anula o outro. Entende? Aliás, eu acredito que com o volume de CNPJs que tem aberto todos os anos, há espaço para todo mundo trabalhar. E afinal de contas, e eu reenfatizo aqui, é difícil você separar um profissional que produz para cá e um profissional que produz para cá.
É difícil você separar. Eu sou um exemplo disso, né? Que eu trabalho com design gráfico e também trabalho com mídias sociais. Então eu trabalho com social media, tem uma agência que produz as duas coisas. Então é difícil você separar um profissional do outro profissional. E aliás, essa necessidade ela não existe, tá? Ela é uma coisa que está apenas na minha, nem na minha não está, na sua cabecinha, tá? Apenas na sua cabecinha, beleza? Então tem espaço para todo mundo trabalhar. Se você quiser trabalhar com os dois, tem espaço para trabalhar. Se quiser trabalhar com design de redes sociais, né? Não vou incluir aqui vídeo, animações, essas coisas não, tá? É uma coisa, por exemplo, que minha gente trabalha. Não vamos ser isso aqui não. Vamos trabalhar aquela arte mais estática mesmo, tá? Então, se eu for colocar vídeo aqui, na verdade eu dou um fomento ainda maior para o mercado. Se eu for colocar aqui, por exemplo, criação de logotipo, né? Eu dou um fomento ainda maior para o mercado. Mas eu quero pegar apenas essa criação de arte como uma base para a gente comparar aqui, tá? Então essa briga não precisa existir, tá? Então, voltando aqui para o nosso raciocínio, do ponto de vista de realidade controversa, o que ocorre com o fomento das redes sociais e da inteligência artificial é, na verdade, uma grande oportunidade. Com isso, o design gráfico ele ganha espaço no mercado para ele anunciar o seu trabalho. Por quê? Porque a internet ela é democrática. Olha só que interessante, a internet ela é democrática. Vamos pegar aqui 2 pontos de vista para você conseguir entender por que há uma oportunidade a ser explorada, tá? Então, vamos lá. Existe uma porrada de CNPJ sendo aberto todos os anos no Brasil. Todos os anos no Brasil. CNPJ que abre aqui, ali, de diversos nichos, tá? De diversos nichos. O bom do trabalho do mercado gráfico, por exemplo, é que ele não é, do design de uma forma geral, é que ele não é obrigado a nichar no mercado gráfico, tá? No mercado gráfico, ele não é obrigado a nichar. Por quê? Na maioria das vezes, o design digital, ele segue uma linha de mercado porque ele se especializa em criar conteúdo para a saúde, para a alimentação, tá ok? Então o design gráfico, por exemplo, ele não tem essa limitação de nicho. Criar arte, ele pode criar arte ali, desde que ele entenda o conceito de cores, tipografia, adequação de nicho e arte, né? Porque são parâmetros que são necessários para você atuar no mercado, né? Então, independente da plataforma que você usa, tá? Pode usar CorelDRAW, Photoshop, Canva, independente disso. Essa noção de design tem que ter, tá? Tem que ter. Então, existem certos tipos de fontes que não combinam muito bem com o nicho. Isso é padrão. Fontes, cores, e aí por aí vai, tá? E quando você quer inovar demais, há um grande risco de você não conseguir clientes. Esse é que é o problema, tá? Mas voltando aqui à realidade do tema, a controvérsia aqui, ela não existe por quê? Porque com essa explosão de CNPJs que se abrem, né? Com essa explosão de CNPJs que se abrem, ponto 1, há oportunidade para você ingressar no mercado, porque a internet ela é democrática. Então você criar ali uma conta no Instagram, não necessariamente você tem que ter um CNPJ, mas minha conta é empresarial. Cara, não tem necessidade essas barreiras, elas não existem na internet. Você cria uma conta ali empresarial, começa a comunicar ali como pessoa física no começo, depois já cresce na empresa, cria um PJ ali bonitinho, bacaninha, um MEI, que seja, e começa a ingressar no mercado de trabalho ali. E a questão grande aqui, a mais importante da internet, é que quando você elabora um conteúdo orgânico ou pago, a internet, os algoritmos, por exemplo, vamos falar do orgânico aqui, ele vai comparar o seu conteúdo com o tamanho de uma gráfica grande, por exemplo, se você estiver iniciando no mercado, e a entrega do conteúdo vai ser determinada pelo algoritmo, não por quem anuncia, entende? É diferente até de um impresso que você faz aí, às vezes, um outdoor, por exemplo, ali que manda é grana, é volume, né? Então você não tem como, às vezes, competir, porque você está começando agora, vai desembolsar ali R$3.000 para colocar um outdoor, R$5.000 para colocar um outdoor, dependendo do lugar onde você estiver, R$15.000, então realmente fica caro. Mas falando do ponto de vista que até então era controverso, a gente vê que na internet há um espaço para se trabalhar. Tá? Há um espaço ali para você chegar e meter o pé e falar assim, ó, cheguei para arrebentar aqui no mercado gráfico, para atender as empresas e assim por diante, beleza? E a segunda coisa, que é óbvio que eu iria dizer isso, né? Por que você trabalhar de forma específica? Não que seja ruim, não que seja ruim, mas a jornada no mercado gráfico, eu posso dizer por experiência,
ela começa mais abrangente, depois ela vai afunilando. O que eu quero dizer com isso? O que isso quer dizer com isso, Douglas? É simples, tá? Vou explicar. Na maioria das vezes, empreendedores do design, da área do design de uma forma geral, design gráfico, redes sociais, eles começam fazendo muitas coisas. Inclusive, quando eu abri a minha agência, vou confessar um pecado para vocês aqui, eu até bebi água. Quando eu abri a minha agência, eu fazia de tudo. Até instalar concertina eu já instalei. Eu tenho vergonha disso, não. Até formatar computadores eu formatei. Entende? Então, é normal no começo, quando você abre uma empresa, e a segunda coisa que eu quero dizer aqui, é quando você abre uma empresa, você abrir ela mais abrangente, fazendo um bocado de coisa, porque você quer fluxo de caixa. Acabou de abrir, quanto mais coisas você faz ali, Douglas, você está falando que isso é certo? Não estou falando que isso é certo, não estou batendo martelo aqui, você tem que fazer isso, você tem que formatar computador, consertar celular, não estou dizendo isso aqui não, tá? Eu estou falando que assim, em função do pouco conhecimento que você tem, acabou de abrir uma empresa, competindo com empresas que já estão consolidadas ali nas redes sociais, no mercado de uma forma geral, e com pouco capital de investimento para você investir em publicidade própria, o que acaba acontecendo é que se abre ali o leque de serviços para que uma pessoa venha, por exemplo, por um serviço e fique com você pelo design gráfico. Então, por exemplo, eu trabalho com minha esposa ela trabalha com locação de brinquedos para festa, aluguel de pula-pula, né? Então, a gente acabava que um cliente que ia para outra, você tem que ter essa noção. É claro, para mim ficou mais fácil por trabalhar com duas pessoas. Então, eu não era um freela solitário, trabalhava eu e minha esposa. Então, nós abrimos uma empresa. Então, com essa parceria, ficou mais simples. Eu operacionalizava a parte de arte, né, a parte mais técnica, e ela operacionalizava atendimento e outro serviço. Então fica mais fácil, tá? Se você não tem ninguém, você não faz esse tipo de serviço, que é até esdrúxulo, tá? A forma como eu fiz, que nesse caso eu não indico para você fazer, tá? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é, para que você vai ficar em rixa? Trabalha com redes sociais? Não trabalho, tá? Então fomenta o seu mercado de forma que você atenda o mercado gráfico, tá? E você atenda ali também redes sociais, não tem problema nenhum nisso, tá? O que acontece com o mercado gráfico, que é muito comum, é que as pessoas iniciam no mercado gráfico às vezes querendo fazer renda extra, né? E elas começam a fazer ali renda extra, e essa questão da renda extra, ela acaba que ela ganha ali um poder, vai crescendo, e a pessoa não consegue atender outros mercados, tá? Por quê? Porque ela já trabalha no CLT, já tem um emprego ali fixo dela, e ela começa no mercado gráfico ali, fazendo um freela, fazendo um serviço aqui ou outro, e aí ela não consegue agregar esse serviço. Beleza, se esse é o seu caso, realmente não tem como. Então eu te falo, isso aí começa ali no mercado gráfico. Por quê? Porque o trabalho de redes sociais, ele é um trabalho mais complexo do ponto de vista de continuidade. Ele é um trabalho que você faz, você tem na maioria das vezes tem um contrato ali que rege o trabalho, então você tem que fazer conteúdo semanal, diário, mensal, e sempre dar atenção ali para aquela empresa a qual contratou você. Então, nesse sentido, se você inicia no mercado como freela, eu te digo, não, realmente, você tem que especificar. Mexe só com isso aqui. Agora, por quê? Porque você tem um CLT ali, você já trabalha, já faz uma coisa e outra, e quem faz tudo, na verdade, não faz nada. Quem faz tudo, na verdade, essa é a realidade, não faz nada. Agora, para um camarada que já está trabalhando com design gráfico, beleza, tá CLT ali, começou a vir uma demanda grande de clientes, né? Começou com o Canva ali, tem nada contra o Canva não, tá? Nada contra, eu também utilizo. E aí começou ali com o Canva, e aí começou a vir cliente, ele fazia sempre trabalho assim, trabalho impresso, né? E aí depois vem, ele sai da CLT, depois que ele sai da CLT, ele começa e coloca aqui esse serviço, e coloca aqui o serviço para o digital, tá? É o celular da minha filha. Começa ele trabalha ali para o digital, tá? Então não tem problema nenhum ele fazer trabalho para os dois. Por que não tem problema? Porque os princípios maiores, tá? Os princípios maiores do design que se aplica ao gráfico, aplica-se também ao digital, tá? Então essa controvérsia, ela não existe, apenas na minha e na sua cabeça. É coisa que a gente pensa que existe, uma briga, uma confusão, e ela não, na verdade ela não existe, né? É diferente, por exemplo, da briga entre design, da briga entre marketing e vendas. É uma briga que dentro de empresa grande ela existe.
Existe uma coisa que o marketing promete, a equipe de vendas não consegue atender, a equipe de vendas faz uma coisa, o marketing não consegue criar. É normal, tá? Mas na área do design é pouco essa briga, essa confusão, vamos dizer assim, essa rixa, ela não existe. Porque a maioria dos profissionais que trabalham para uma coisa, trabalha para outra, tá? E quando é que eles se especializam em uma coisa ou em outra? Quando a empresa, o negócio deles começa a crescer. Entende? O funil do mercado gráfico ele é inverso. Ele começa maior se atendendo. Pô, essa dica aqui é da hora demais, cara. Essa dica aqui é da hora. Então começa atendendo ali um bocado de coisa, fazendo um bocado de coisa, e ele vem afunilando e ele se torna especialista. Mas por que você está falando isso, Douglas? Porque o especialista, ele cobra mais caro. Isso é fato. O especialista, ele cobra mais caro. Vou dar um exemplo disso aqui na nossa área, tá? Quando o camarada ele se torna especialista ali na criação de logo, né? Ele se torna um artista, né? E ali a especialidade dele é a criação de logotipo. O preço que ele cobra para criar uma identidade visual, né? Com todos os parâmetros, medidas, distância de texto para ícone, se tem ícone, se não tem ícone, o que o ícone forma, as cores, é muito mais caro do que o camarada que cria logo, né? Começou ontem. O logozinho, eu costumo dizer assim, um logozinho, né? Aquele camarada que cria logo. Nada contra, tá? Tá iniciando no mercado, também não posso criticar. Mas aí o camarada, ele cria ali de uma forma mais amadora e ele cobra mais barato. Então esse camarada que só cria identidade visual, ele é mais caro. E ele criando apenas identidade visual, o faturamento dele vai ser mais alto. Vai ser mais alto. Então às vezes ele não atende outros mercados ali, tá? Mas não é essa a realidade de quem está começando agora. Quem começa e se especializa, quem é que começa e se especializa logo de cara, Douglas? E geralmente são profissionais que possuem a formação ali acadêmica, né? Porque ele possui uma formação acadêmica, às vezes possui uma pós, mas na área do design, o que ocorre geralmente é isso, tá? O camarada ele começa atendendo vários serviços, depois vai cortando um aqui, depois vai cortando outro ali. Não precisa fazer igual eu, formatar computador, tá? Porque na verdade eu trabalho como design, mas aí eu estudei na área de TI, tá? Então o camarada ele faz uma coisa, faz outra aqui, e aí no final das contas ele percebe que um dos mercados ali que ele atende tá fluindo mais, né? E aí, via de regra, aquilo que a gente mais dá atenção, naquilo que a gente mais foca, costuma expandir. E ele acaba se especializando ali no mercado, tá? E o especialista ele costuma ser mais procurado, tá? Você quebra o braço, por exemplo, você não vai procurar um clínico geral, você procura um especialista, ortopedista, correto? Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero tratar aqui, tá? Essa realidade controversa, ela não existe. Ela está apenas na minha e na sua cabeça. Nós que somos da área que criamos isso, né? Ou nós que queremos ingressar na área que criamos isso, mas isso não existe. Nada impede você de trabalhar com uma coisa e com outra. Tá claro? Beleza? Então, ponto de vista aí. Agora, a segunda coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre uma oportunidade que você tem de se lançar no mercado de trabalho. Tá? Oportunidade de se lançar no mercado de trabalho como design gráfico. Douglas, isso é possível? Eu vou mudar aqui a câmera só para vocês verem, ó. Vamos voltar aqui, ó. Eu estou no site aqui, né? Cadê? Eu vou... Dois sites aqui, ó, para você ver. Então, a quantidade de vagas aqui, na hora que você pesquisa por... Vou voltar ali pro card. Por design gráfico, tá? Então, você tem ali... as empresas ali são confidenciais, né? Se tá mostrando aí, eu peço perdão. Então, você tem ali um salário ali de R$2.000 a R$3.000 reais como design... para design gráfico júnior. Outra empresa que paga um pouquinho, né? Mas enfim. Outra que pagando aqui também bem pouquinho. Enfim, né? Eu não quero ser crítico aqui com o mercado, tá? E quando você vai para o LinkedIn aqui, por exemplo, você tem empresas grandes aqui, empresas grandes e menores, procurando pessoas que atuam no design gráfico de forma geral, ou especialista, que por exemplo, essa empresa aqui, ela quer só um diagramador, tá? Ela quer apenas um diagramador. Então, o que nós vemos aqui é uma oportunidade de mercado, tá? Oportunidade de mercado. Você pode se lançar no mercado como CLT, tá? Você viu que não paga mal, você viu que paga bem, tá? Eu vou caminhando aqui já para o final do vídeo, que ele está ficando bastante longo, tá? Mas a proposta é essa,
é traçar para você alguns insights para você entender que vale a pena você se lançar no mercado do design gráfico, tá? No mercado gráfico, beleza? Outro ponto é você se lançar como empreendedor, tá? Douglas, mas como que eu me lanço no mercado como um empreendedor? Existem várias formas que você pode fazer, tá? Você pode começar com... Aqui atrás tá até impressorinha aqui, ó. Pode começar como gráfica rápida, fazendo esses servicinhos, né? Deixa eu ver, eu tô até com minha pasta aqui do lado aqui. Fazendo servicinhos assim, ó, impressos aí no seu negócio mesmo, tá? Aqui até um cartazinho que eu fiz. Esse aqui foi até para minha mãe, confesso, tá? Foi até para minha mãe. Uns cartazinhos assim que você faz no seu negócio mesmo, com uma gráfica rápida. E aí, como que eu vou sustentar minha família só com gráfica rápida? Geralmente, você começar nesse negócio, você faz mais de uma coisa, tá bom? Ou através da revenda gráfica, tá? O que é a revenda gráfica? A revenda gráfica é você se afiliar a um mercado, né? Quando eu falo afiliar, não é bem a palavra certa, né? A afiliação aqui ela é mais cognitiva, sentimental do que prática mesmo, do que documental, tá? É você conhecer empresas que trabalham com gráfico online, né? Eles disponibilizam seu serviço para você comprar e revender, tá? Então, e a terceira forma é a forma mais cara, você comprar maquinário gráfico, tá? O maquinário gráfico aí, cara, custa o financiamento de uma casa, tá? Estou falando por experiência. A compra dele, fora a manutenção, porque tem que ficar sempre refrigerado, uma série de outros fatores, e insumos, enfim. Insumos, estoque é uma situação bem cara, tá? Abrir uma gráfica assim é bem caro, falo por experiência, tá ok? Então, voltando aqui, uma opção que a gente costuma oferecer é a mescla dos dois, né? Mas a revenda gráfica ela te dá a potencialidade, porque quando você monta uma gráfica rápida ali, a quantidade de serviços que você faz ela fica limitada, tá? Inclusive eu estou aqui em casa, eu não consigo mostrar para vocês o que eu tenho na minha empresa, algumas coisinhas de gráfica rápida que a gente faz ali também, né? E a revenda gráfica você tem uma porrada de produtos que você pode comprar, né? Adquirir, não precisa nem comprar. Eu falo comprar, mas se você adquire, você revende, né? Então às vezes você nem chega nem a gastar nada. Seu cliente te paga, você pega ali, paga o custo e tem o seu lucro ali, tá? Então é possível fazer isso, lembrando que a maioria das empresas costuma, que eu não posso mostrar, não pedi permissão, mas aqui eu tenho um cartão de visita dessa mesma empresa aqui que fez comigo, tá? Então fez receituário, fez cartão de vacinas, vou mostrar o verso aqui, fez cartão de visita, vou dar muito detalhe não, porque eu não pedi permissão, mas só para você entender que o mercado gráfico ele ainda tem essa possibilidade, quando você faz uma coisa para um cliente, geralmente esse mesmo cliente quer outra coisa, faz mais isso, e são serviços que são rápidos de serem realizados, você faz ali, às vezes um dia de aprovação, né? Eu digo às vezes porque não é regra, né? Eu não estou aqui para determinar, aqui bater o martelo, mas na maioria das vezes ali é um serviço ali que você faz rápido, faz o pedido ali numa gráfica online, chega para você, você entrega na mão do cliente e às vezes o seu cliente já pagou, se ele for pagar na hora não tem problema, você paga o custo, o lucro é seu, acabou. É só você aumentar o volume de serviços que você atende, tá? E aí é pensando nisso que eu gostaria de apresentar para vocês oficialmente aqui agora. Gostaria de apresentar para vocês o nosso site, tá? A Revolução Gráfica. O que é a Revolução Gráfica? Nós somos uma plataforma, tá? Uma plataforma onde você compra material gráfico, tá? De diversas categorias, tá? Diversas categorias. Nós trabalhamos com impressão fotográfica, brindes, trabalhamos com comunicação visual, impressão digital, offset, enfim, aqui vocês estão vendo algumas das coisas que nós trabalhamos aqui, cartão de visita, a parte de brindes, comunicação visual, indie banner, embalagens, tá? Então trabalhamos com uma porrada de coisas aqui, e aí eu gostaria que você conhecesse, acessa lá a nossa plataforma, e aí, deixa eu voltar para mim aqui, acessa lá a nossa plataforma, e ao acessar a nossa plataforma lá, você vai conhecer, você vai ver uma oportunidade que você tem de fazer a revenda ali no mercado gráfico, tá? Então, como que funciona, Douglas? A revenda no mercado gráfico é simples, tá? Você se inscreve,
faz ali a inscrição, se inscreve ali no site da plataforma, é grátis para você se inscrever, beleza? Se inscreve na plataforma, faz a negociação com o seu cliente, que por exemplo aqui no caso da Revolução, quando você compra no nosso site, eu não tenho contato com o seu cliente, é você e o seu cliente, tá? E aí você faz a venda, o processo de venda, compra o material que está vendendo, faz a arte, manda para o cliente aprovar, sobe no nosso site, tá? Você solicita lá, por exemplo, o gabarito, o que você precisa para fazer a finalização do seu arquivo e entrega para o seu cliente. Negociação toda feita por você. Você compra, nós fornecemos para você, você vende para o seu cliente, você recebe a forma de pagamento que você vai fazer, você vai receber do seu cliente, aí são princípios do seu negócio, você determina as suas regras, tá? E tem mais, margem de lucro, quem determina é você. Então, eu gostaria de apresentar para você essa oportunidade, tá? Então, vou deixar para vocês aí, tá? Onde quer que você esteja vendo esse vídeo, o nosso endereço, tá? O nosso endereço, inclusive no link da bio do nosso Instagram, tem lá, tá? Então, revoluçãografica.com.br. Conheça lá o nosso site, dá uma visualizada lá. A gente tem uma porrada de oportunidades, de produtos que você pode revender e fazer dinheiro com isso e lucrar alto, tá bom? Então, esses são os pontos que eu queria fazer, eu queria tratar aqui com vocês sobre o ingresso no mercado gráfico. É possível? É possível ainda. Vale a pena? Como vocês viram aqui, vale a pena, tá? Nós não falamos aqui de números, tá? Eu acabei esquecendo de falar as pesquisas que eu fiz aqui, mas não tem problema não. Acho que com o bate-papo que nós tivemos aqui, deu para você perceber que ainda é possível se lançar no mercado gráfico e faturar alto, tá? Obrigado aí pela sua atenção, você que ficou até o fim, e abraço para você.